Então, a situação real é essa. O Matheus Gonçalves pode ser negociado nessa janela, no meio do ano? Pode. E, Rafa, o torcedor pedindo para o Flamengo ter cautela, ter cuidado para negociar com o futebol brasileiro, porque lembra dos recentes calotes de Corinthians e Internacional. Então, eu queria que você trouxesse informações aí, o que é que tem de real nessa negociação do Matheus Gonçalves. De real que tem sobre o Matheus Gonçalves é apenas uma sondagem do Cruzeiro. Nada mais. Não tem proposta oficial, não teve proposta do Atlético Mineiro, não teve sondagem do Atlético Mineiro. Flamengo desmente qualquer contato do Atlético Mineiro e o próprio Atlético Mineiro também desmente que tem interesse no Matheus Gonçalves. Então apenas o Cruzeiro lá, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF lá do Cruzeiro, esse sim tem interesse no Matheus Gonçalves. Ele, inclusive, quando o Flamengo jogou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, ele conversou com o Boto e disse: olha, eu tenho interesse em 2 atletas do Flamengo, o Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo. E aí o Boto teria dito para ele que o Luiz Araújo, o Flamengo não iria negociar e que o Matheus Gonçalves até teria conversa, mas o Cruzeiro não avançou, né? Os empresários do Matheus forçam a barra para ele ser utilizado pelo Felipe Luiz, para ele ter mais minutagem, para ele ser visto, e trabalham também para propostas, né, para outros clubes aí, para colocar o jogador em destaque. Pedro Caixinha trabalhou com ele no Red Bull Bragantino, hoje está desempregado. Quando esteve no Santos, tentou levar o Matheus Gonçalves, sem sucesso, mas é um jogador que está sempre aí na mira de clubes. Esse ano, essa temporada de 2025, não vem sendo utilizado como foi nas outras temporadas. Então é sempre uma incógnita, né? O Matheus Gonçalves, a torcida não tem ainda um veredito final, se é bola, se não é bola. É o mesmo caso do Juninho, né? Juninho a gente não pode dar uma opinião aqui porque a gente viu pouco ele em campo. Então a situação real é essa. O Matheus Gonçalves pode ser negociado nessa janela, no meio do ano? Pode. Mas por enquanto só o Cruzeiro tem interesse real aí, fez uma sondagem, não chegou a fazer proposta. O interesse do Cruzeiro no Luiz Araújo, ele faz sentido porque o Leonardo Jardim, época do Lille, campeão francês com o Luiz Araújo, salvo engano. Então tem um conhecimento ali, ele liberou o Dudu, teve o problema com o Dudu, faz sentido querer o Luiz Araújo. André, sobre o Matheus Gonçalves, né, ontem você escreveu sobre esse embate do Felipe Luiz, né, com jornalistas, com o torcedor, aquela coisa de que pode não ser muito legal para o Felipe Luiz ir para essa linha de pensamento. Eu queria que você falasse do Matheus Gonçalves. Por que, é que o torcedor pede tanto o Matheus Gonçalves? Se você enxerga o Matheus Gonçalves fazendo aquilo que o time do Felipe Luiz faz, que é pressionar o adversário na saída de bola, aquele time que sufoca os adversários no início do jogo. E queria que você falasse da característica dele, porque parece que sem bola ele não faz o que o Luiz Araújo faz, o que o Michael faz, o que o Bruno Henrique faz. É para tudo isso o Matheus Gonçalves? Não. É uma coisa, aquela coisa de quando o time não tá bem, quem não tá jogando parece melhor, né? E tem, lógico, todo um carinho com o jogador formado no clube e tal. Talento ele tem. O que me parece é que fisicamente ele não sustenta o futebol ainda. Pode ainda se desenvolver mais, né? Mas ele parece ser muito mirradinho e tal, uma coisa física mesmo, genética, e hoje é difícil. Um cara mirradinho hoje para se impor, ele tem que ser gênio. Tem que ser gênio. E o Matheus Gonçalves é um bom jogador, muito promissor e tal, mas não é gênio, né? Então eu acho compreensível. Agora, é aquilo. No momento em que o time não tá bem, principalmente ali no ataque, ninguém tá conseguindo render, não custaria dar um pouquinho mais de minutos para ele, né? Na hora lá de pesar. Mas aí tem aquelas questões, tem a opção do Felipe de que o ponta pela direita ele venha mais para dentro para dar o corredor pro lateral, né? Dentro do modelo de jogo dele. Então o Matheus Gonçalves acaba ficando limitado. E quando ele ganha minutos, ele não faz a diferença nos poucos minutos que ele tem. Então é uma questão de opção do treinador. Isso sempre vai acabar acontecendo. Ainda mais num elenco de um clube que pode gastar, né? Eu sempre lembro que, porra, aquela geração do Santos, Robinho, Diego, né? Renato,
Elano. Aquilo ali apareceu porque o Santos não tinha dinheiro, gente. O Leão chegou no clube, quero fulano, quero Beltrano, quero Ciclano, o presidente falou, não tem dinheiro. É essa garotada aí. Aí ele aceitou, começou a trabalhar e tal, o time se classificou no Brasileiro ali na Bacia das Almas, 8º, chegou na reta final, o time se encontrou e revelou essa galera toda pro futebol brasileiro, jogador de seleção e tal, jogador com carreira internacional. Então, assim, clube com dinheiro, sempre, que o treinador, mais na situação do Brasil, tirando algumas exceções, o treinador quer jogador pronto, gente. Porque ele precisa do resultado, domingo e quarta. Como é que ele vai ficar dando muita oportunidade para os jovens? Até o Felipe, que foi que é um cara que não vai morrer se ficar desempregado, né? Já tem a vida resolvida pela carreira que fez lá fora. Mas o cara quer se estabelecer na carreira. E para se estabelecer na carreira, ele precisa de resultado. E aí, amigo, na cobrança de resultado, ele quer jogador pronto. Ele trabalhou com essa galera toda na base e vê se ele dá tantas oportunidades assim. Até dá alguma. Mas quando o bicho pega, o treinador quer jogador pronto. Então não tem muito jeito. Matheus Gonçalves entra nessa situação. Às vezes o jogador precisa sair. Então eu acho interessante o Flamengo emprestar de novo. E ver se ele engata para ganhar casca e tal e virar um jogador mais pronto, até fisicamente, para quando ele voltar, o treinador sentir mais confiança de utilizá-lo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.